breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo o galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei de toda dor por Deus, livre serei. A paz do Senhor, tudo bem? Já está no ar o programa da Assembleia de Deus Ministério Rio Branco, hoje com a participação da Regional de número 1, e para nós é uma alegria muito grande ter vocês conosco. Vamos ficar aqui até as 10 horas da manhã, trazendo o melhor da música sacra, o melhor da música gospel, o melhor da música evangélica. O programa hoje está maravilhoso. Quero pedir a sua colaboração, né, para você compartilhar o programa.
não só você vai ser abençoado, mas outras pessoas serão. Vamos fazer essa rede aí. Você compartilha, aí o seu amigo já compartilha, seu familiar vai compartilhando, e quando uma multidão de gente vai sendo alcançado pela poderosa palavra de Deus. Porque esse programa é uma bênção, é 1 hora, mas é 1 hora assim que passa assim, ó, voando, tá certo? E hoje está comigo aqui nos estúdios o pastor Ronaleudo. Ele é um líder de uma das nossas igrejas filiais, que é Apolônio Salles 2. Ele está aqui com a gente aqui e já vai falar um pouquinho sobre, vai trazer uma mensagem poderosa aos nossos corações e também vai estar falando um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua vida, e você tem que saber, tá? É bom você saber um pouquinho da história dos nossos líderes, e vai ser uma grande bênção. Você vai ver como é que Deus faz, como é que Deus age, da maneira que Deus chama para essa tão grande obra, tá bom? E para nós é uma alegria ter vocês conosco. Não saia daí, não saia daí mesmo. O programa hoje está sensacional. Iremos também ler o nome das pessoas que estão participando do programa. Vocês vão ver também um vídeo do culto de segunda-feira passada, que nós tivemos aqui no Tempo Central, nossa cooperação, quase 1000 pessoas. 800 e poucas pessoas, só para você ter uma noção, entre crianças, adolescentes, mas vamos bater esses 1000, já batemos 1000 várias vezes, agora, nesse mês agora começou as aulas e tal, mas isso não é desculpa não, nós vamos para cima e vai ser uma grande bênção. Vocês vão ver uma mensagem poderosíssima também dentro do vídeo, do nosso presidente, pastor Luiz Gonzaga de Lima. Então está no ar o programa da Assembleia de Deus Ministério Rio Branco, com a participação da Regional de número 1. E eu convido você a nós fazermos uma leitura de um texto sagrado, está em Marcos capítulo 4, versículo 35 a seguir. Um texto poderosíssimo da palavra de Deus. Aqui fala sobre Jesus apazigua a tempestade. Olha que coisa linda. Que uma mensagem poderosíssima. E eu fiquei feliz também que o pregador vai falar sobre esse assunto. Então, melhor ainda, ficou dentro do tema, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Versículo 35 do capítulo 4 de Marcos. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus! Então, esse é um texto muito poderoso. Tem muitas coisas aqui dentro que dá para extrair para a nossa edificação, para que aumente a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. O programa da Assembleia de Deus Ministério Rio Branco, da Regional de número 1 e das demais regionais, ou da igreja também, é nesse sentido, de aumentar a sua fé, para que você possa viver uma vida vitoriosa. Sabemos que aqui na Terra vai ter muitas adversidades, mas com Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Isso aqui é certo, não adianta, não tem variação. Com Cristo a vitória é certa. Ok? Eu vou fechar meus olhos, se você puder fechar, para agradecer a leitura da poderosa palavra de Deus. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, eterno de Israel, pela tua sacrossanta e poderosa palavra.
que a Tua palavra adentre os nossos corações, as nossas vidas, e que possamos ter entendimento da mesma, que possamos ter conhecimento da Tua palavra. E assim, querido Deus, possamos viver uma vida diante da Tua presença, entendendo o que realmente o Senhor quer para a nossa história, entendendo o que o Senhor quer para nossas vidas. Por isso, Eterno de Israel, nós te damos graça por tudo. Abençoa cada um telespectador, cada um ouvinte do programa da Regional de número 1 nesta segunda-feira, e que sejam abençoados. A todos do som, a nossa diretoria geral, na pessoa do pastor Luiz Gonzaga de Lima, enfim, todos que estão de outras denominações, ligadinho no programa, e sejam abençoados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, o programa hoje está maravilhoso. A presença de Deus está marcante. E pode ter certeza que a paz está entrando já no seu lar, através deste aparelho que você está assistindo, ou onde você estiver. A verdade é essa também. Então, nós vamos ouvir agora uma porção bíblica da Palavra de Deus com o pastor Ronaleudo, pastor da filial Apolônio Salles II, da Regional de número 1. Ele vai trazer uma mensagem poderosa ao meu, ao seu, aos nossos corações. A paz do Senhor, povo de Deus. Para mim é uma honra estar aqui, ao lado do nosso pastor de regional, pastor José Carlos. Louvar a Deus por esse privilégio que temos, meu pastor, de estar aqui para testemunhar das grandezas, das maravilhas do nosso Deus. Para mim é uma honra, um privilégio da parte do nosso Deus. Eu quero aqui externar, gratidão ao nosso ministério, nossa Assembleia de Deus em Rio Branco, meu pastor, presidente, pastor Luiz Gonzaga de Lima, qual a gente ama, respeita, admira como servo de Deus. E corroborando com essa palavra que o senhor leu aqui, eu sempre digo, não existe coincidência, quando Deus quer falar, Ele sempre já prepara. E eu quero trazer uma mensagem ao coração de cada um dos irmãos, nesta manhã especial de segunda-feira, sobre o regozijo do crente. Eu louvo a Deus porque Jesus ele nunca enganou nenhum dos seus filhos. Nós, hoje, como servo de Deus, entendemos isso, que nesse mundo que nós estamos vivendo, certamente, nós passamos adversidades, tempestades, lutas, aflições, fazem parte da nossa trajetória, da nossa jornada, da nossa peregrinação aqui nessa terra. Então, nesta manhã especial, aproveitando esse gancho da palavra de Deus, que foi lida nesta manhã, eu quero aqui expressar, amados, e dizer a cada um dos nossos telespectadores, cada um dos nossos irmãos, ali os irmãos do Apolônio Salles I, que eu tenho certeza que estão conectados, a minha família, eu louvo a Deus, e dizer que quando Jesus entra naquele barco e fala para aqueles discípulos, ele afirma, passamos para o outro lado. Só que nessa passagem, irmãos, que Jesus fala aos seus discípulos, ele afirmando que eles iam passar para o outro lado, que eles iam atravessar. Só que ele não fala que nessa travessia ia surgir essa tempestade, ia surgir essas lutas. E eu me alegro muito com essas passagens, porque fala um pouco da nossa história, da nossa trajetória como cristão. Porque certamente hoje nós estamos também fazendo uma passagem. E essa passagem não é simplesmente atravessar para o outro lado, mas sim aos céus de glória, às mansões celestiais, que é o nosso destino, que é a nossa passagem. E que Jesus já nos deu esse passaporte, que Ele já nos entregou em nossas mãos esse direito, essa passagem que nós podemos atravessar. Mas se nós observarmos ao longo da história, observarmos a palavra de Deus, você vai ver grandes homens, grandes profetas, no decorrer da história, que enfrentaram as suas lutas, que enfrentaram os seus desvaneios na sua trajetória. Davi, no Salmo de número 33, e vai dizer, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. O que ele estava querendo dizer com isso, irmão? Regozijo é alegria, é louvar a Deus. E o mais interessante é que quando Davi vai expressar esse regozijo no Senhor,
Não quer dizer que ele não estava enfrentando lutas, provações, adversidades. Ele estava enfrentando. E muitas lutas, muitas adversidades, muitas guerras, muitos exércitos se levantando contra ele. Mas ele se regozijava no Senhor. Se você observar no Novo Testamento, né, quando o apóstolo Pedro, ele é preso, que levanta uma calúnia contra ele, que ali está, essa passagem está escrito ali em Atos dos Apóstolos, começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 6, né, de uma guerra que eles vão enfrentar agora, aqueles apóstolos, por pregar a palavra de Deus, por se manter firme nos caminhos da verdade. A Bíblia vai falar que prendem aqueles apóstolos, deixam eles encarcerados ali naquela prisão, açoitam ele, e no outro dia ele vai ter uma audiência ali com o sinédrio daquela época. E a Bíblia vai falar que à noite Deus envia um anjo e solta aqueles apóstolos, e ao soltar aqueles apóstolos ele volta novamente para o templo para pregar a palavra de Deus, para falar do grande amor de Deus. A Bíblia vai contar, e a história também, que de manhã cedo o sinédrio pede para que os soldados vá até aquela cadeia para tirar eles, e quando chega lá já não encontram mais aqueles homens, pois o Senhor já tinha o livrado. Mas eles não voltam para casa, eles não vão se esconder, eles voltam novamente para o templo para ensinar a palavra de Deus. E alguém afirma que eles estão no templo novamente, e aqueles soldados vão prender eles, agora com mais temor. E ao colocar de frente daquele sinédrio, né, eles são interrogados acerca de Jesus Cristo. Por que eles estavam falando nesse nome, se havia uma ordem que proibisse eles para não falar mais do nome de Jesus? Mas ali, irmãos, é nesse contexto que eu quero falar para os irmãos. Eles tinham o regozijo de Deus. Eles tinham a alegria de falar do reino dos céus. Porque eles entendiam, aleluia, que a sua passagem, o seu passaporte já estava determinado, e que existia um céu, e que existia um reino esperando, que não era um reino material, mas um reino celestial, espiritual. E ele já não tinha mais a sua vida por preciosa. E o regozijo do crente, o meu, o teu regozijo, é em saber que o nosso Senhor Jesus Cristo já pagou o maior preço, que ele já se entregou numa cruz, porque outrora nós não tínhamos oportunidade ou direito de entrarmos no reino do céu, de falar com o Pai, de abrir os nossos corações e entender que ele nos ouve, que ele nos atende, que ele nos escuta. Então, o regozijo desses homens, a Bíblia vai falar que novamente eles são açoitados ali em praça, e quando eles saem de lá, a Bíblia vai falar que eles vão regozijar-se no Senhor por ter sido digno de padecer açoites e perseguições pelo nome do Senhor. E eu quero trazer aqui um pensamento para mim e para você nessa manhã. Que regozijo é esse? De ter sido açoitado, de ter sido preso, porque a maioria dos regozijos dos crentes hoje é porque receberam, né, uma promessa, ou talvez tiraram um carro novo. Isso não isenta de uma alegria. Com certeza nós somos ainda matéria, nós gostamos disso, uma casa nova, um bom emprego, um bom salário, isso é bom. Mas o verdadeiro regozijo do crente, e meu pastor José Carlos, e meus amados irmãos que nos assistem nesta manhã, eu quero aqui parafrasear, mas eu posso imaginar, e Deus nos deu essa mentalidade para a gente pensar. Eu imagino que eles olhavam um para o outro e diziam assim: quantos açoites tu levaram? Ele dizia: conta aí. E ele dizia: olha, eu peguei 20. Aí o outro olhava para o outro e dizia: o meu foi 21. Glória a Deus, eu peguei mais açoite por amor de Cristo. Esse é o regozijo, porque seria esse o meu regozijo, de ser digno de padecer aflições por amor de Cristo. Quando Jesus entra naquele barco, e que ele diz que iam passar para o outro lado, e que Jesus, a Bíblia diz que ele vai deitar no barco. Lucas deixa bem claro que ele está dormindo, né? O homem físico dormindo, mas o Deus eterno que não dorme, que está a tudo ver, que está a tudo contemplar, não estava dormindo ali naquele barco. E a Bíblia vai falar que surge uma grande tempestade, que se levanta um grande temporal naquele barco. E eu tenho certeza que aqueles discípulos amados, eles tentaram de todas as formas, porque havia pescadores naquele barco, havia homens que conheciam o mar, que conheciam aquela região. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aqueles homens não conseguiram contornar aquela tempestade, a ponto deles acordarem o Senhor e pedir ao Senhor que se salve. E eu imagino que na concepção deles era que o Senhor agarrasse num pedaço de madeira, agarrasse num pedaço de
de alguma boia ali para ele se segurar, porque o barco ia afundar. Eles afirmam que o barco ia afundar, o barco ia perecer. Só que eles esqueceram que quem estava no barco era o que controla o vento, é o que controla o mar, é o que tem o controle de todo o universo, o Criador de todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora eles acordam Jesus, e quando Jesus acorda, eu gosto até de falar essa expressão, que eu imagino Jesus olhando para aqueles discípulos, não se assustando, porque Jesus não se assusta com a tempestade, eu e você se assustamos. Quando surge o dia mal nas nossas vidas, a gente se assusta, a gente somos feitos ainda de matéria. Mas eu imagino Jesus olhando para aquela tempestade, para aquele vento, e ferga os olhos, abre a boca e diz: vento, cessa, mar, acalma. E a Bíblia vai falar. Não foi daqui a pouco, não foi daqui uns passou, foi se acalmando, não. Foi no mesmo instante, momentaneamente. Eu tive o privilégio já de conhecer o mar, de escutar a zoada do mar. É maravilhoso, há vento, a brisa é muito forte. É uma zoada, se vocês... Eu creio que a maioria já teve esse privilégio. Mas o mar não se... De longe você já escuta a zoada. Mas naquele dia, a Bíblia diz que tudo cessou, houve o silêncio. E os discípulos, eles podendo ficar regozijando, alegres, não, eles ficaram assustados, olhando um para o outro e dizendo: quem é esse? E até o vento e o mar manda e lhe obedece. Esse é o nosso Senhor, aquele que quer que nós regozije em sua presença, aquele que quer que nós cremos. Não é para nos livrar da tempestade, mas é na tempestade, é na adversidade, é na luta. Ele vai se apresentar. Ele nunca mentiu e nunca... Ele disse que quando nós passássemos pelas águas, Ele estaria conosco. Quando nós passássemos pelo fogo, Ele estaria conosco. Ele não disse que não nos ia livrar da tempestade, das águas, do fogo. Ele disse que estaria conosco lá. Creia em nome de Jesus. O Senhor é contigo. E o Senhor com certeza te escolheu nessa manhã para ouvir essa passagem, essa mensagem. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que maravilha, mensagem poderosíssima. Tenho certeza que você foi ministrado, tem recebido aí de Deus, mas o programa não terminou não, tem muito mais palavra poderosa ao seu coração, à sua vida. Pastor Naldo, a tempestade ela é terrível, né? E ela vai ter sempre, né, Pastor Naldo? Sim. Sempre vai ter essa tempestade. Tem pessoas pregando um evangelho falso, que agora é só vitória. Não, vai ter vitória, vai ter lutas. Para ter vitória tem que ter lutas, né? E essa adversidade do mar, da tempestade ali, foi um levante do inferno. Não é? Ali foi uma nuvem negra. Ele sabe que ele estava indo para libertar o Gadareno, oprimido ali. Uma legião de demônios. A legião é aproximadamente entre 4 a 6 mil demônios, e ele tinha uma legião dentro daquele cara, né? Leva ele ao cemitério, cavava a sepultura. Alguns historiadores falam que ele comia das carnes dos mortos. Nem as cadeias. Nada segurava, quebrava tudo. Então, quer dizer, isso diz muita coisa. Então, o diabo, ele tenta atrapalhar. Muitas vezes a tempestade vem para tentar nos paralisar. Verdade. De algo que Deus quer dar para a gente maior. Verdade, glória a Deus. Então, assim, você que está assistindo o programa agora, observe um detalhe. As tempestades virão. Às vezes é crise familiar, no relacionamento, não é? Enfermidades. Né? Falta de saúde. Problemas financeiro também. Enfim... É um todo, não é? Às vezes, falta de emprego, né? Esse cara que ficou lado financeiro também que dá um maior problema, né? Então, isso aí vai acontecer. Mas se você e nós tivermos Jesus no barco, aí... Glória a Deus. Você pode ter certeza que vai cessar. Porque com Cristo, no nosso barco, Ele supre todas as necessidades. Uma das coisas importantes, né, Pastor Nacleto? Que o vento batia na água e queria adentrar no barco, não é? Queria adentrar dentro do barco. Mas aí os discípulos se aperrearam ali, falaram: o negócio agora não vai dar certo, complicou, mas não é o complicar em si. O mar não ia afundar, ele estava lá. Glória a Deus. Jesus estava no barco. Se Jesus estiver no barco, pode levantar a tempestade que quiser levantar, mas o barco não vai
afundar. Verdade. Não vai, porque com Jesus no barco, a vitória é garantida. Verdade. Né, pastor? Glória a Deus. Então, é uma das coisas que o senhor falou, muito importante aí, um texto muito poderoso. E uma das coisas que nós não podemos... A maior dificuldade naquela tempestade não foi o mar, não foi o vento que bateu no mar que ia alagar. Eram os próprios discípulos que estavam sem fé. Verdade. Ele foi direto neles. Porque muitas vezes nós estamos passando por dificuldades terríveis, pastor. Terríveis. Mas nós temos consciência que Deus vai mudar a situação. Verdade. E quando perdemos a fé? É o grande problema da nossa geração hoje. É a mesma coisa do deserto. Se você entender que você está no deserto, pronto, você está sozinho no deserto. Deus está com você, mas não vai, os amigos somem, todo mundo desaparece, ninguém te visita, ninguém te liga, ninguém está perto, tu está no deserto. Se o cabo tiver entendimento que eu estou no deserto, então ali ele ter que se aquietar e ver o que é que Deus quer passar de lição para ele naquele deserto. É o tratamento que Deus está fazendo. Tratamento. Porque quando Deus quer te dar também coisas grandes, ele te leva para o deserto. Sempre, meu pastor. O deserto. E esse caso da tempestade é isso. Ele olhou e falou, que negócio é esse? Estou com vocês aqui, por que vocês estão aperreados? Calma, pessoal, fica tranquilo. Cadê a fé? Então, o maior problema ali não era a tempestade, eram os discípulos que não tinham aprendido essa lição. Meu Deus. Então, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é verdade, meu pastor. E essa lição que nós aprendemos hoje, eu não sei qual é o problema que você está passando, não sei qual é a dificuldade que você está tendo, mas uma das coisas que eu quero que você entenda. A mensagem foi muito poderosa, nós estamos aqui só passando algumas informações dentro da área também, que eu e você, nós precisamos ter fé para vencer as adversidades da vida. Verdade. Né, pastor Nando? Então, o senhor tem algum exemplo de alguém que o senhor veio assim, que tenha fé Pastor, ou da sua vida mesmo? vou usar a minha mesmo, né? Porque... Todas as áreas da minha vida, Deus precisou me levar a um deserto, levou ao meio de uma tempestade dessa, para que Deus venha confirmar um propósito, algo melhor ou maior que Ele tinha na minha vida. Porque é aquilo que o senhor acabou de falar, eu creio assim, o inimigo sabe, ele conhece também a nossa trajetória, não igual Deus. Mas ele sabe o que Deus tem preparado para nós, e Ele sabe o projeto que nós almejamos, né? Porque nós expressamos muitas vezes com nossas bocas. É o que nem aqui, o inimigo ele não é onisciente. Não é. Né? Ele não sabe tudo. É o mesmo caso de José, do Egito, filho de Jacó. Ele conta aquele sonho que as estrelas, o sol e a lua iam se curvar. Antes disso, antes foi primeiro só as estrelas, depois foi o sol e a lua. Ele contou aquilo ali. Satanás, ele não é onisciente, mas ele estava lá. Alguém dele estava lá e ouviu. O menino de Jacó lá teve um sonho. E esse sonho desse menino é dos deuses. Né? Então, acredito que esse menino ele vai ser uma pessoa muito de grande influência e pode ajudar o povo de Deus, o povo do homem lá de cima, que não vai falar Deus. Então, ali, é que nem tu falou, então ali ele vai saber que aquele cara foi escolhido. Então ele vai começar... Que Deus tem um projeto na vida dele. Vai querer atrapalhar para que não venha se cumprir aquilo que Deus tem para ele. Eu penso dessa maneira. Então, é isso aí que tu estava falando, pode o povo, né, para entender. Exatamente. Aí pode falar. E aí... Então, e aí surge, né, eu tenho alguns exemplos marcantes na minha vida, né, meu casamento, uma bênção de Deus. Estou esperando mais um fruto, né? Eu estou sabendo aí, eu vi lá. Glória a Deus. Mas foi assim, pastor. Eu precisei ficar num deserto. Eu lembro que, na época, meu pastor Marcelo, que está pastoreando, espero que ele esteja assistindo, lá em Goiânia. Estive lá com ele o ano passado, né, ministrando. E eu congregava com ele muito atento, me acordava, eu era um dos vices dele. Então, a gente acordava às 4h30 para ir buscar o jovem para a oração das 5. E nós saíamos na casa desses jovens, e eu ali persistindo, né, orando a Deus, pedindo, falando, Senhor, só um milagre, né, que eu quero uma mulher de Deus, né, eu quero uma serva que venha complementar o meu ministério, que entenda os meus propósitos. E ali eu fiquei 1 ano e 9 meses, meu pastor. Tu casou com que idade? Eu casei, meu pastor, com 26 anos. Olha, já madurão, não foi? Foi. Muito maduro. Foi.
E aí Deus me abençoou com minha princesa Verena, né? Uma experiência extraordinária. Já tem um casal e está vindo outro, né? Um casal e está vindo outro. Tem o Juan, né? O obreiro Juan aí, que está envolvido aí na obra. Ele é envolvido. Que é um orgulho meu, espero que ele esteja assistindo, né? A Valentina também, que já ajuda ali a irmã Nete, né? Com as crianças, né? Tá regente das crianças, solista, e sempre está apoiando ali, né? Aquelas crianças ali na Polônia Salles. Um beijo, pai, né? A Valentina e meu presente de Deus, que agora estou esperando aí para saber se é um varão, se é uma varoa, mas que eu creio que já consagrei, já ministrei que como instrumento de Deus também no ventre. E também, meu pastor, tem uma Luana, né? A Luana ainda, né, que é um orgulho do pai também, né, creio que está me assistindo também. A Luana não é com a irmã Verena, né? Quando eu conheci a irmã Verena, ela já estava com quase 5 anos. E eu louvo a Deus também por esta família maravilhosa que Deus me deu. Então, passei por esse deserto, pastor. Enfrentei essa tempestade, mas Deus sabe, né? Fiel, dentro do propósito. E eu também quero deixar essa reflexão, meu pastor, nessa manhã. Se você quer, jovens que nos escutam, que hoje tem muito esse desacreditar no casamento, no matrimônio, né? Em construir uma família, persevere. E aos pés do Senhor, não vá procurar por aí não, é na oração da madrugada, né? No deserto, se mantendo fiel, entendendo que Deus tem coisas boas para nossas vidas, para o nosso ministério e para somar com a gente naquilo que Ele nos chamou. Glória a Deus. Então, o segredo é confiar no Senhor. Pronto. Se fosse contar, tem vários. Vamos voltar. Agora sim, nós vamos ouvir mais um belíssimo louvor e vamos ouvir os nossos colaboradores, porque alguém tem que pagar esse negócio. Porque, querido, falar em pagar, falar em ajudar, você que é dono de empresa, quer anunciar a sua empresa, entre em contato com a gente, tá? Nós temos uma equipe de comunicação, a irmã Fatinha, que ela cuida dessa área. Então você anuncia a sua empresa aqui na nossa programação e com certeza Deus vai levantar mais clientes para a sua empresa. E assim você vai dando essa oportunidade de continuarmos no ar, tá? Para anunciar a palavra de Deus. Então você que tem alguma empresa aí de confecções, não é? Você que tem de moto e outras coisas mais, né? Você entra em contato com a gente, tá bom? O telefone está aí, ó. É 68 99901 9476. 99901 9476. Telefone para informações. Diga que você estava assistindo o programa da Regional de número 1. Porque você fazendo isso também vai ajudar o programa. Que Deus te abençoe poderosamente. Agora vamos ouvir um belíssimo louvor e ouvir também os nossos colaboradores. Daqui a pouco estamos de volta. Já achei uma flor gloriosa e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre 1000 mais beleza terá. No vale de sombra e morte, das alturas e glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus.
transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje era ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. A Bless tem uma infinidade de produtos para abençoar a sua vida. Grande variedade de livros, bíblias, papelaria e artigos para presentes. Espaço aconchegante e preparado para quem gosta de uma boa leitura. Te esperamos para um delicioso café. Funcionamos de segunda a sexta-feira das 8 às 13 horas. Segundas e quintas, das 19 às 21h30. Avenida Antônio da Rocha Viana, 2492, anexo ao Templo Sede. WhatsApp 68 99901 7789. Venha estudar as Escrituras Sagradas com a EETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, Núcleo 72, em Rio Branco. Matrículas abertas para os cursos de teologia com duração de 2 anos nos níveis básico, médio e avançado. Aulas uma vez por semana e condições de pagamento acessíveis. Informações: 98104-6400 ou 99978-3899. Aprenda mais sobre a Bíblia, venha estudar teologia conosco. Você já sabe que aqui na Ângulo Serviços Automotivos você encontra os serviços de conserto de pneus, vulcanização, alinhamento e balanceamento, troca de óleo e venda de pneus novos e usados para caminhões, máquinas pesadas, veículos de passeios e motos. Mas o que você ainda não sabe é que, além de tudo isso, agora também trabalhamos com os serviços de mecânica, freios, suspensão e revisão. Venha nos conhecer. Aqui sua segurança é nossa prioridade. Estamos localizados em frente à Fundação Hospitalar. Funcionamos de segunda a sexta das 7 às 19 horas. Sábados, domingos e feriados das 7 às 17 horas. Ângulo Serviços Automotivos. Precisou? Ligue ou fale no WhatsApp 999960463. Domingo, às 18 horas, adore a Deus através da rede ADTV, ao vivo, direto do Templo Sede da Assembleia de Deus em Rio Branco, Acre. Culto de louvor
e adoração. Acompanhe e participe através da rede ADTV, televisão e plataformas na internet. Rede ADTV, o seu canal com Deus. Isso aí, glória a Deus. Vocês viram aí, né? Um belíssimo louvor e também os nossos colaboradores. O próximo pode ser você, vai estar passando aí a sua programação. Isso é bênção de Deus. Quero mandar aqui um alô para o meu amigo aqui, Gilberto Ayashi, diácono Gilberto. Ele coloca aqui, ó, bom dia, na paz do Senhor. Manda um abraço para o meu... mandar um abraço para o meu amigo, pastor José Carlos, da Regional de número 1. Parabéns pelo seu programa, meu amigo. Estamos na escuta em Santa Catarina, Blumenau. A Thaís e o Yuri também estão ligadinhos no programa. Ali, que maravilha. Muito obrigado. Um abração para você, meu amigo. Boas férias. Se foi fazer algum curso, sucesso, tá? É uma pessoa maravilhosa, é um engenheiro de som de primeira qualidade. Muito obrigado, meu amigão. Muito obrigado mesmo. Francisco Felipe colocou aqui, bom dia, paz do Senhor, estamos aguardando. Já estava aguardando o programa, já está no ar, já está no ar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, a Joyce. E também o Júnior Carlos, presbítero Júnior Carlos, esse aqui é meu filho, esse aqui eu conheço. Pai do Senhor, filial Macauã, ligado nesse programa abençoado. Irmã Ana Rose, Pai do Senhor, ligadinha no programa da nossa querida R1. Que Deus abençoe grandemente nosso pastor José Carlos Oliveira. Gilberto, amém, já agradecendo aqui. Aí tem o Francisco Felipe, filial Vitória 1, estamos ligados no programa. Pastor Felipe, tá ligado, tá ligado. O irmão Dave, lá do Terminal Cadeia Velha, Pai do Senhor. Tiago, que é o líder de missões da Regional, ele colocou, ó, a paz do Senhor, Deus abençoe este programa, Deus abençoe este ministério, mensagem poderosa do pastor Ronaldo. Glória a Deus. Pronto, o Tiago aí falou aí, ó. Helder Araújo, a paz do Senhor, pastor José Carlos, quero parabenizar a missionária Tina Oliveira, no último sábado completou mais um ano de vida. Deus abençoe também a filial As Capassos. Falar em a minha esposa, pela bondade e misericórdia de Deus, sábado, dia 7, que passou agora, completou mais um ano de vida. Que Deus abençoe mais e mais a sua vida, que Deus lhe prospere mais e mais. Que Deus abençoe não só você, como também sua família, né? Que eu faço parte da sua família. Lhe guarde e proteja. Longos anos de vida. Salmo 23 para você. Tá? Guarde no seu coração. Muito obrigado. Para mim é um prazer. Amada minha, serva do Senhor, uma adjuntora abençoada. E você sabe disso. Você é bênção de Deus. Em nome de Jesus. Só corroborando, meu pastor, entrou o aniversário na vigília, né? Que foi uma bênção. Passou a transição aí. Tivemos uma vigília, tivemos uma vigília de sexta para sábado, na meia-noite, quando entrou meia-noite, estava encerrando também a vigília, aí cantamos parabéns, foi uma festa bonita, não foi? Foi benção. Eu até brinco, a minha 61. O Ronacleudo, ele também... Esse eu conheço. Esse aqui, ele é pastor do Conquista 3, não é isso? E também irmão do pastor Ronaldo. Ele diz assim, hoje o programa está em alto nível. Olha só, rapaz. Parabéns, pastor Zé Carlos, fazendo a diferença na regional de número 1. Quando ele fala em alto nível, não é por causa de mim não, pessoal. É porque o irmão dele hoje está sendo entrevistado. Está comigo aqui no programa. Ele não é besta não, por isso está em alto nível. Mas o pastor Zé Carlos é bem assim, E né? também quero Sempre parabenizar a nossa irmã Esté, filha do nosso pastor Danilo. Na semana passada também completou um aninho. Deus abençoe. Então, parabéns, irmã Esté, pelo ano de vida que essa criança cresça na graça e no conhecimento e que, através da vida dessa criança, outras pessoas sejam salvas para a glória de Deus. Aí hoje é o nosso culto no bloco de número 1, no São Francisco, o Aldo está avisando aqui, e o Ronaclécio, esse aqui tu conhece também? Também, pastor. Esse aqui vamos ver se tu conhece mesmo, vamos ver. Isso aí, a paz do Senhor, o programa hoje está uma bênção com a participação destes dois homens de Deus. Parabéns, muito bem. E aqui tem ó, tem o Marcos César, glória a Deus,
Glória ao nosso Deus. Aí tem o Cirnande, programa Essa. abençoado. Nosso amigo e grande líder espiritual, Ronaleu da Fonte. Deus abençoe grandemente. Grande homem de Deus, amigão do coração. Ele é amigão mesmo. Aí tem aqui a Maria Latífia. Pai do Senhor, Deus abençoe este programa e cada um que assiste, ouvindo o testemunho e a palavra de Deus. Colina ligadinha. Que Deus abençoe. Pastor Luiz Nascimento, dirigente da filial da base, ligado no programa da R1. Aí, filial Placas 1, ligadinho no programa da R1. Muito obrigado. Aqui é o pastor Eliel. Bom dia, Pai do Senhor, a todos ouvindo o programa. O irmão Rogério, líder dos senhores da regional. Muita gente, tá? Muita gente. Eu vou deixando aqui o decorrer do programa. Pastor Ronaleudo Afon. O senhor é natural de onde? Sena Madureira, meu pastor. Nasci na beira do Rio Purus, muito orgulho, Seringal, São Francisco. Já é considerado Amazonas, mas eu... Ah, então o senhor como é que chama quando o cara é Sena Madureira? Como é que é? Eu acredito que é Sena Madourense. Eu acredito que seja isso aí Por mesmo, aí, né? pastor. Aí tu veio de lá pequenininho, ou Já adolescente, 12 anos. Veio todo a família toda. Eu sou o mais velho aí, de 8. Vem quem? Vem pai, vem mãe, vem os filhos? Pai, mãe, meus irmãos, meu pai e minha mãe, e mais, na época, essa época era 7, né? Porque são 7 de sangue e 1 do coração, que eu quis. Eu quis. Aí vocês estão aqui há quanto tempo? Meu pastor já vão lá para... Tu é o mais velho da família? Sou o mais velho, meu pastor. Mais velho com quantos anos? Eu estou 48 anos. Novo. É o mais velho, mas sendo novo. Então vocês vão chegar aqui bem criancinha, então, né? Sim, pastor. Eu sou o mais velho, cheguei com 12 anos, 48, uns 36 anos aí. E agora é Rio Branquense, tudo nasceram aqui? Sim. Todos meus filhos são daqui. Já vieram evangélico de lá ou não? Pastor, sim. Minha mãe... Como é que é essa história aí? Minha mãe é o alicerce, né, pastor? Sempre uma mulher de muita oração. Uhum. Uma mulher que sempre... Você tem uma ideia, hoje, louvo a Deus, né, em primeiro lugar, e depois essa serva de Deus, porque, como o senhor já falou, pastor Ronaclés, pastor Ronacleuda, aí tem a missionária Marizeuda, tem a minha irmã Inês, que é a esposa do Samuel, que está pastoreando também, né, o pastor Valdir pastoreia em Sena, Samuel está em Guajará, Mirim, aí eu tenho mais uma sobrinha que foi a mãe que criou, que é a Esnária, que está pastoreando também, lá na Taquari, do outro ministério. Minha irmã Ronália também, que serve ao Senhor também na obra. Que congrega contigo? Não, congrega comigo a irmã Ronilda também, o missionário Ronilda, Roger. Então, graças a Deus, uma família que serve ao Senhor. Sacerdotal, né? O Senhor sabe que para uma família toda assim precisa pagar um preço. Sim. Então, minha mãe sempre foi essa mulher. Todos estão servindo ao Senhor? Todos. O Equias, que é o irmão do coração, que ainda foi dar uma volta aí como filho pródigo, mas acredita que está voltando já breve, em nome de Jesus. E vai voltar sim. É o único. Mas o resto, tudo trabalhando na obra, servindo. Desses, eu sou o menor, pastor, de verdade mesmo. Como o senhor falou, o pastor Ronaclésio, eu estava como vice dele, né, quando Deus me separou novamente para a obra, para o ministério. Mas o pastor Ronacleudo nem se fala, né? Então, Ronaclésio, pastor Valdir. Então, dentro desses seletos aí, eu me considero aqueles que carregam a Bíblia deles, que estão lá apoiando. Porque são verdadeiros homens de Deus. Eles estão mais tempo no ministério, né? Sim. Separado do ministério. Sim. E só da nossa regional tem o senhor e tem outros, né? Aí tem o Roger também, né? Que está envolvido, que eu acredito que daqui a pouco está dirigindo também, porque é um homem que... Ele congrega com quem? Ele congrega comigo. Roger é meu cunhado, né? Que é a esposa da irmã Ronilda, que está comigo. Ah, tá. Pois é. Estava pregando, inclusive, lá no Jaguazinho ela ontem. Disse que foi uma bênção de Deus mesmo lá. Deus operou. Filial do Jaguar. Se perderam ainda para chegar, segundo eles, o acesso estava ruim. Não é fácil, não. Ele tem que ter um... Aí isso foi uma benção. Chegou testemunhando lá do trabalho. Deus fez lá. Ele está fazendo... está fazendo, avançou lá, disse que a congregação. Já está colocando parede já. Exatamente. O trabalho que está crescendo. Como o senhor sempre fala, caçulinha da regional, mas que está dando muitos frutos para a glória de Deus. Deus tem sido bom conosco. E com o pastor lá, o pastor Raimundinho, né? Raimundinho. Está lá fazendo um trabalho excelente. Conheço. Aí, então vocês vieram, aí como foi que começou a sua trajetória dentro do ministério? Primeiro, assim, aceitou Jesus e tal, mas aí... Foi, pastor. Eu tive esse projeto ainda um pouco pelo Egito, né? Mas eu louvo a Deus que, pela bondade e misericórdia, né? Quem, na verdade, o pastor Ronaclésio, né? Pastor Ronacleudo, na época, ainda muito jovem, adolescente, já cuidava da regional. Na época era a área, cuidava da área como líder de adolescente, depois líder de jovens.
Aí o pastor Anacleto, nessa época, também estava na mocidade, ali no Chico Mendes 1. E foi quando ele me chamou para a igreja. Eu me encontrei com Cristo num culto ao ar livre, onde eu tinha ido pegar uma chave com esse meu irmão, né, o pastor Anacleto, e Deus falou comigo fortemente através de um louvor, né? E esse louvor, ele marcou minha vida, que é um louvor da Shirley Cavalhais, que é, eu não lembro bem o título agora, mas eu conheço o louvor, né? Que a história conta que no canto da sala estava a Bíblia toda empoeirada, ele procurando ouvir a palavra e silêncio e mais nada. Aí um dia eu tive de joelho e pensei comigo que eu me ajoelhar, às vezes, sozinho, morava nessa época com meu irmão. E Deus, nesse dia, marcou a minha vida. Esse dia eu entendi que Deus tinha um projeto comigo. Tudo que estava acontecendo na minha vida, porque era essa travessia e eu não estava enxergando a mão do Senhor estendida para mim. E a partir daí, minha vida começou, né? Fui líder de jovem, líder muitos anos, assistência social, missões, diária, né? E sempre muito envolvido. Mas eu sempre colocava uma desculpa também para o ministério em relação ao trabalho. Eu falava, não, o senhor conhece, trabalho numa loja, e essa loja fechava às 19 horas, e às vezes chegava na metade do culto, sempre foi assim. Chegava às 7h30, 8 horas, então eu falei, não tem como. E pela graça do Senhor, sempre trabalhando, o pastor me colocou como vice, vários homens de Deus que passaram na minha trajetória. Eu lembro que uma certa vez, o missionário Cacilda ainda era líder dos jovens, a gente chegou a ter 40 jovens, 28 inscritos na escola bíblica dominical, a gente, pela misericórdia do Senhor. Né? E nessa época eu lembro que, quando estava construindo o Chico Mendes 1, pastor, a gente chegava, né, colocavam mais ou menos 32 metros de barro, que não era um barrinho solto, para fazer o contrapiso, e eu chamava os jovens, e ali pegava 30, 25 jovens. O difícil era carro de mão, que faltava, aí começava no balde, que começava com 5 carros de mão, mas quebrava, devido aos barros ser difícil. Sim. 4 horas da manhã, começando mais ou menos 8 da noite, até 4 da manhã, mas colocava o barro todo para dentro. Então isso marcou muito a minha vida, né? Isso aí, eu lembro dessa época, uma fase boa, né, da juventude, da força, do vigor, mas assim foi minha trajetória, sendo vice, né, e quando Deus me separou, fui dirigir o Eldorado 1, onde Deus fez grandes coisas ali, né, e ali é onde também foi uma escola para mim, porque eu achei que era eu que estava fazendo. Você já dirigiu o Eldorado 1? O Eldorado 1 e o São Francisco 2. Hoje o São Francisco 2 é uma benção, mas na época que eu fui lá, porque quando eu saí do Eldorado 1 eu achei que sabia dirigir, que sabia o que era o pastorado, né? E eu estava com outro olhar, e foi onde Deus me provou, me colocou no São Francisco, eu fui fazer a faculdade. O São Francisco 2 ainda era lá em cima do morrozinho? Era, naquele becozinho, meu pastor. Pelo lá. Fiquei lá quase 3 anos, 2 anos e 8 meses. Olha, que maravilha. Foi. Aí quando tu chegou lá achando que sabia... Sim, pastor, e foi a minha prova. Foi a prova. O teste, que eu não sabia e que eu estou aprendendo todos os dias. Então ali já passou muita gente ali, rapaz. Passou. E uma igreja também que marcou a minha vida, né, ali sobre esses dois, e ver hoje a bênção que ela se tornou. Né? Sim, mas claro, porque se tornou porque um número de pastores passaram por lá e deixaram seu legado. Sim, isso diz muita coisa. Claro que o desfrute veio agora com o Regis, mas não foi o Regis em si. E quem vinha orando lá atrás? Quem vinha profetizando lá atrás, né? Acredito esse pensamento que eu tenho. A gente orou muito, oramos muito para que Deus... eu fico triste quando eu vejo um líder... eu tiro por mim, é o meu jeito também, eu tô aqui, aí então estamos conquistando, você está arrebentando, sim, e os demais que passaram, que profetizaram, que falaram, que pagaram um preço, Verdade. E aí fica onde? Verdade. Não vale nada não, Com só certeza. tu que é o cara, que conversa é essa. Então é bonito, né? Então tu passou por lá e depois de lá... agora Fui serviço do pastor Anacleto. Como eu falei para o senhor, estava numa faculdade e aí... sim, não dava para conciliar, e a loja também, então ficou muito difícil. E aí eu fui serviço dele pela graça e misericórdia do Senhor, né? Ficamos no Altamira, saí de São Francisco, foi para Altamira, onde o pastor Anacleto voltou novamente. Nós passamos lá, de lá fomos para o Chico Mendes 1, que era a minha igreja mãe, que é onde eu considero até hoje, próximo de casa, onde tem um carinho grande por cada um daqueles irmãos lá. Bem pertinho mesmo. Então, e de lá fomos para o Chico Mendes 2. Foi quando novamente Deus usou o pastor Marcos Lima, né? Porque eu tinha falado com Deus, né? Só eu e Deus sabia, e só eu e Deus sabia, né? Que eu disse que não... Se alguém perguntasse, você quer dirigir? Eu dizer, não, eu prefiro ir ajudar na obra, fazer. Mas se Deus falasse, olha, Deus, eu estou te chamando para dirigir, aí eu não posso dizer não para Deus, porque a minha vontade é uma, a de Deus é outra. Então era só eu e Deus sabia disso. E quando Deus usou o pastor Marco Lima, da maneira eu tremi, né? Eu falei, rapaz, o pastor Marco Lima, achei que Deus ia mandar uma mulher do cocó, né? Cheio da unção, mas Deus usou muito
poderosamente o nosso pastor Marco Lima. Glória a Deus. E falou, né, claro, que intermediação do pastor Valdir, mas falou tudo que eu precisava ouvir. E quando eu conversei com minha esposa, ela disse amém, filho. Pronto. E estamos hoje aí, pela graça do Senhor, ali no Apolônio Salles 2. E fazendo um belíssimo trabalho. Onde eu encontrei uma família, pastor. Onde eu pude sentir o que é reino, o que é servir a Deus, Sim. né, com um povo ali muito humilde, muito acolhedor, um povo, né, que entendeu o que é caminhar para os céus. E ali Deus me deu uma segunda família, né? Passei, teve várias famílias que eu considero ali no São Francisco, no Altamira, no Chico Mendes. Por onde eu passei tem irmãos que até hoje estão no meu coração. Mas como eu digo, me senti em casa ali. E o Senhor sabe que eu não pedi, mas eu coloquei diante do Senhor, se pudesse, pastor, deixa eu ficar mais um ano. Mas eu estava na dispensação e o Senhor foi muito sábio, muito usado por Deus. Mas tudo indicava que tu ia ter uma mudança mesmo, né? Ia sair. Só que Deus, para provar Deus, ia permanecer. Né? Tu ia vir para uma mais perto mesmo. Mas as águas foram indo assim. Glória a Deus. Então a gente tem que seguir aquilo que está sendo orientado, né? E então Deus queria você lá mesmo, com a sua família, juntamente com o povo lá. E a prova toda que está dando resultado, né? Graças a Deus. Está dando resultado. Aí quando você está num lugar, eu sempre tenho um negócio comigo, eu não peço para ficar, nem peço para sair. Né? Não peço para ficar, nem peço para sair. Porque assim a gente sabe que... A gente é obreiro, né? A gente é servo, né, pastor? Tem que ver. E quando Deus coloca líderes acima da gente, Ele coloca essas pessoas, é Deus que coloca, então eles são orientados, né? Alguém fala assim, não, eu vou orar primeiro. Não, cara, não entra nessa onda, não. Senão não precisava, né? Não precisava. Mas é uma coisa muito interessante. Aí tu já tá quanto tempo lá dirigindo? Meu pastor, 2 anos e agora 3 meses. Olha aí que maravilha. 2 anos e 3 meses. Bênção de Deus. Para a glória de Deus. Os dias de culto lá são que dias? Meu pastor, domingo, né, às 18 horas. Ontem um grande culto abençoado. Quero aqui fazer menção ao Dia das Mulheres, né? Tivemos uma palavra ali poderosa. Essas mulheres destemidas, mulheres guerreiras, qual quero também aqui parabenizar a missionária Tina, né, pela essa data. Estive ali, ver a maravilha dela e entrar o ano. Eu falei assim, eu quero meu aniversário numa vigília dessa, né? Glória de Deus descendo. E o senhor falou ali que era aniversário, eu não sabia, mas parabenizar. E a todas as mulheres da nossa regional, da nossa cidade, essas mulheres guerreiras, mulheres destemidas, que eu sempre coloco como alicerce, aquelas mulheres que estão orando para que o ministério, para que a obra de Deus venha crescer. Então, Deus abençoe a cada uma dessas mulheres. Então, às 18 horas, meu pastor, domingo, pela manhã, 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, é um culto que eu almejo, né? Eu queria que tivesse mais cheio do que no domingo à noite, porque eu acho que ali é onde somos edificados, onde criamos raízes. Sim. E quarta-feira também, um culto muito importante, às 19 horas, né? São convidados, participe, toda a nossa Assembleia de Deus em Rio Branco, né? Culto de ensino da Palavra de Deus. São essas nossas atividades. Aí nós temos atividades, né? Dia de terça, às vezes culto nos lares dos irmãos. Nós estamos com o projeto da oração das 5 às 6, já há mais de 6 meses. Também só paramos na semana de jejum e oração, porque já fica, né, na semana de jejum e oração, mas estamos abertos também à igreja, esperando você ali no Apolônio Salles 2. Se você não conhece, conheça. Uma igreja abençoada. Qual é o endereço de lá? É na rua São João, meu pastor. Como o endereço lá mudou agora, se você colocar Rua São João, eu não vou lembrar o número agora, mas se você colocar a Assembleia de Deus, Apolônio Salles 2, já está aparecendo no mapa. Pronto, olha aí. O negócio está forte. Que bênção. Queridos, vamos voltar já para fazer as considerações finais, mas eu também tenho o aviso da semana. Mas antes disso, vamos ver um vídeo que da segunda-feira passada, que a regional de número 1 veio no Tempo Central fazer a cooperação. Vamos ver. A paz do Senhor, pastor Zé Carlos. Nós estamos aqui no Templo Sede para o culto de oração e ensino com a participação da Regional 1. Te dar vida santa, qual noiva
fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e assim ele sopra, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião, pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. A obediência atrai o quê? A obediência atrai as bênçãos. E a infidelidade atrai o quê? Atrai o quê? Maldição. Infidelidade atrai maldição. Entregar o dízimo, irmãos, não é um mandamento da lei, não. Como alguns querem dizer, porque o dízimo surgiu muito antes da lei. Muito antes. Nós vemos isso na vida de Abraão. Não era nem Abraão ainda, era Abrão. Nós vemos isso. Vemos isso na vida de Isaac, de Jacó. Nós vemos isso. E vamos vendo esse negócio até chegar à lei. A lei, então, regularizou isto, mas é antes da lei. Os fariseus eram tão criteriosos que Jesus disse: vocês dão o dízimo do endro e hortelã. Eles eram tão criteriosos que eram assim. Só que eles não tinham temor, eles não tinham misericórdia. Então Jesus disse: façam isso, tenham misericórdia e não abram mão das demais coisas. Aí qual é a palavra de Jesus para nós? Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, queridos, é muito sério, irmãos. Tá aí, mensagem poderosíssima do pastor Luiz. Hoje tem o culto com a participação da Regional de número 2 e você não pode perder. Pessoal da Regional 2, não marque nada, venham para cá. Tem que entupir o tempo central. Vocês têm que ser inteligentes, essa que é a jogada. A obediência traz bênção, tá? Então vem para cá com o teu pastor de regional a adorar a Deus e ouvir uma mensagem poderosa com o nosso presidente, pastor Luiz Gonzaga de Lima. Agora eu e a nossa equipe da Regional de número 1, do Bloco 1, vamos estar ali no São Francisco 1. Vamos estar juntos, eu tenho uma palavra poderosa para o seu coração. Então, o pessoal do Bloco 1, eu aguardo vocês lá hoje às 19 horas, na filial do São Francisco 1, que é a subsede do Bloco 1, tá? Vamos estar juntinho ali o Bloco 1 e eu te garanto que a mensagem vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida para melhor. Algo tremendo, algo de Deus, tá? E quinta-feira, tu tem um card aí, Miquelis? Quinta-feira, tá aí. Mulher, o seu valor excede muito a o de joias finas. Dia 12 de março, às 19 horas, no Templo Sede, primeiro culto geral do Ministério de Mulheres. Vai ser tremendo, vai ser maravilhoso, vai ser sobrenatural. Quinta-feira, se eu vou estar? Não, deixa eu explicar. O culto é dirigido pelas mulheres, mas o culto é para a igreja. Eu vou estar aqui sendo ministrado, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor, que Deus me dê vida e saúde para eu poder estar presente. Uma informação, meu pastor, a respeito desse culto é que quem tem suas roupas coloridas, floral, pode vir. Se não, você já é a flor aqui para embelezar esse. Boa! Ei, é verdade. Então tá aí, ó, essa roupa bem florida, bem animada. Pastor, mas não tem branco e preto. Amém. Já é a flor do já Jardim de Cristo. Já é a flor do Jardim de Cristo. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E eu não tenho dúvida nenhuma que você vai sair daqui muito mais abençoado por Deus. É isso, é sobrevivência.
É o quartel-general. A gente vem para cá para ser abençoado. Glória a Deus. Aproveitar enquanto podemos. Um dia eu vou falar para vocês, eu quero falar, as pessoas já estão de idade, que estão doentes, que querem estar, não podem, mas o desejo é de estar. Enquanto nós pudermos, vamos vir, tá? Aí quem não pode, por motivo de doença, por motivo que a idade já está bem avançada e não consegue vir, então você assiste pela TV, então pelo YouTube, porque é ao vivo. E isso é para quem não pode estar presente. Você que pode, o seu lugar é aqui. Vai ser uma grande bênção. Quinta-feira. E aqui eu quero, desde já, agradecer a todos, quero agradecer a essa tão grande audiência que teve hoje aqui, muita gente. O pessoal, me perdoe, o pastor Osés participando, o pastor Danilo, sabe, Aline Raquel, Josué Mendonça, Eliette, meu Deus, Magno Costa, olha só, cara, muita Costeira, muita gente aqui, que Deus abençoe vocês poderosamente, uma audiência maravilhosa. Segunda-feira eu conto com a sua audiência, amanhã teve um programa com a Regional de número 2, na quarta-feira Regional de número 3, na quinta-feira Regional de número 4, na sexta-feira, programa Elas, 9 horas da manhã e meio-dia, o programa do Pastor, que foi uma bênção também, sabe, na sexta-feira passada, os 4 regionais falando sobre as mulheres. Então, desde já eu quero parabenizar todas as mulheres pelo seu dia que foi ontem, que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Pastor Anacleto, Ronaleudo, foi um prazer muito grande ter o senhor aqui com a gente. Tá? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Apesar que nós somos da regional, o senhor tem o seu trabalho, tem o seu... O senhor trabalha onde? Na VLG Menzoema, pastor. Inclusive, obrigado pela deixa. Se o irmão estiver precisando de um terno, vai ter aquele desconto especial, uma camisa para cultuar o papai. Tem um pulinho lá, conversa com a gente, toma aquele cappuccino. Com certeza a gente vai ficar muito feliz em receber os irmãos lá. Faça as suas considerações finais. Meu pastor, agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, sua pessoa pelo convite, né, dizer que é uma honra estar trabalhando do seu lado, né, um privilégio mesmo, tenho visto o crescimento da regional, isso para a glória de Deus, como o senhor tem falado, né, e que Deus continue lhe usando poderosamente, o nosso pastor, o presidente, pastor Luiz Gonzaga de Lima, a minha família, né, que está conectada nessa manhã, a outra minha família do Apolônio de Sales 2 e toda essa minha família por onde a gente tem passado, né, que com certeza são bênção na minha vida, bênção, né, no meu ministério, né, que se eu for falar nome eu vou falhar, tá, irmãos? É por isso que eu não vou falar, só minha esposa, gratidão, irmã Verena, os meus filhos, Juan, né, Valentina, Luana, que Deus os abençoe, minha mãe, meu pai, vocês são bênção, que Deus abençoe poderosamente. Obrigado, meu pastor, obrigado pela oportunidade de estar aqui um pouquinho testemunhando a beleza do nosso Deus. Gente que agradece. Quero agradecer a toda a turma da nossa comunicação, na pessoa da irmã Fatinha, missionária Fatinha, o Paulo e também o Miquel, a turma toda que tem sido um parceiro, tá? Que tem nesse trabalho que tem sido uma grande bênção. Um número tão pequeno, mas que tem feito um trabalho monstruoso. Glória a Deus, essa que é a verdade. Fique com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela tua grande aliança e que as bênçãos de Deus venham sobre você e sobre a sua família. Tenha uma semana abençoada e tudo que o inimigo tem planejado contra você e sua família, eu repreendo agora em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Muito obrigado.